Salve, salve nação! Saudações! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui um corte do programa Equipe F da ESPN Brasil com as últimas informações do nosso Flamengo. Vamos falar aqui do Boto, vamos falar aqui de mercado da bola, quem pode chegar, quem pode sair, mas... Cara, é o seguinte, o José Boto nos últimos dias pra cá, ele vem desagradando... Não é só o torcedor do Flamengo, não. Vem desagradando internamente lá no Flamengo. Pessoas ligadas à diretoria, à comissão técnica, estariam descontentes com o José Boto. Pois é, vamos entender então? Vamos lá. Deixa o like para ajudar, seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva se você é novo aqui e ative o sininho para não perder nada, tá bom? Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. E o que eu tinha que falar aqui, cara? Eu vou ter que pausar o vídeo algumas vezes, tá, galera? Depois eu explico por quê. No final do vídeo eu explico por que eu vou ter que pausar o vídeo aqui algumas vezes. O YouTube está mudando. Pois é. Quem não seguir as regras, ó, vai sair fora do YouTube. Vamos lá. Brasileiro, poderemos ter novidades no Flamengo nos próximos dias, não no que diz respeito a treinador, mas sim, Zinho, no diretor técnico, na direção técnica. José Boto é tema dessa reportagem do nosso site espn.com.br, reportagem assinada pelo Pedro Henrique Torre, Pedro Ivo Almeida, lá dos Estados Unidos, e Vinícius Ribeiro. Olha lá, eu vou ler... tomar um fôlego aqui e vale a pena ler aqui linha por linha. Já dei uma sapeada por cima e vocês vão entender por quê. Apesar de o português ser o idioma mais utilizado no ninho do urubu, o diretor técnico José Boto não fala mais a mesma língua de seus superiores e subordinados em perfeita sintonia no Flamengo. E esse desgaste vai além da situação do Mikel Johnston, o irlandês que viria, mas não vem mais. Atacante que esteve próximo de ser reforço, mas não será mais contratado. A saída do rubro-negro da negociação após uma avalanche de críticas por um acordo que beirava os 35 milhões de reais por um jogador da segunda divisão inglesa, expôs ainda mais o cartola português que vem desagradando a cúpula do clube nos bastidores. O primeiro e maior fator de desgaste com Boto está na relação com o treinador, com o Filipe Luís. A intenção do presidente Luiz Eduardo Batista era ter na função do português um profissional contestador, brigando pelos interesses do clube, não somente atendendo aos do técnico. O jeito mais boleiro, menos executivo, incomoda. Aí uma característica do Boto que incomoda. Nos corredores, a amizade de Boto com Filipe Luís é considerada por uma ala da diretoria como acima dos interesses do clube, sendo desaprovada pelo presidente. Assim que a nova direção assumiu, por exemplo, o treinador tentou interferir nas demissões de integrantes do departamento médico e até da comunicação. A atitude desagradou o BAP, que vê o ex-lateral responsável apenas pela parte técnica. Aí o Felipe sendo diretamente atingido também na história. Boto, por sua vez, fez pouco para amenizar o conflito. Comprou o lado do treinador, que sequer cogitou, por exemplo, levar o psicólogo do clube para o Mundial de Clubes. Assim que assumiu, BAP foi quem mais brigou para que o futebol tivesse um psicólogo profissional, que acabou extinto na gestão anterior do Rodolfo Landim. Outro exemplo é o caso do Gerson. Enquanto o BAP não poupou críticas ao Marcão, pai e empresário do jogador, que causou uma crise ao expor a falta de valorização contratual do atleta, o comando do futebol não seguiu a mesma narrativa. Nem mesmo a saída já encaminhada do Gerson às vésperas do Mundial foi capaz de mudar as atitudes de Boto em relação ao BAP, ao que o BAP esperava. Na visão de grande parte da diretoria, faltou uma postura mais rígida do português durante o desenrolar da história, mesmo ciente de que o meia deixaria a Gávea. Boto preferiu dizer que nada havia chegado ao clube. Foi o discurso do Boto o tempo inteiro ali da novela Gerson. Quando o adeus foi confirmado, aí sim o Flamengo foi duro na nota oficial publicada sobre o caso, falando em pedido de demissão do Gerson após o pagamento na multa rescisória por parte do Zenit.
A falta de proteção com o jogador incomodou parte do elenco. Durante a passagem da delegação pelos Estados Unidos, o Boto também concedeu entrevistas a veículos estrangeiros. Nelas chegou a citar nomes de técnicos e de atacantes que desejaria contratar, como o Vlahovic da Juventus. O fato irritou bastante a diretoria, que considerou desnecessário o movimento durante a disputa de um campeonato tão importante. Os jogadores também se sentiram expostos com atitudes como essa do diretor. No trato do dia a dia, o Arrascaeta já buscou, via empresário, uma renovação de contrato que se encerra no fim de 2026 com o Flamengo. Ouviu que deverá aguardar. E o Pedro, ao voltar de lesão, também sinalizou interesse em estender o seu vínculo. O atacante gostaria de ter mais oportunidades. Após o Mundial, ele acabou sendo exposto em mais um episódio de desgaste para o Boto. Essa história realmente pegou firme na semana passada, né? Publicamente não houve confirmação sobre ter sido o português, no caso o Boto, a conversar com o jornalista Mauro César Pereira e afirmar que negociaria Pedro por 15 milhões de euros. Se pintasse uma proposta nessa faixa, ele seria negociado. A repercussão interna, contudo, foi péssima. O Boto inicialmente negou ter tido uma conversa com o profissional, mas a falta de jogo de cintura do dirigente no episódio desagradou bastante. Uma ala classificou o profissional como, entre aspas, amador, por permitir a exposição do atleta e do clube em um momento turbulento pós-eliminação. Depois de muita discussão e opiniões divergentes, o clube divulgou uma nota oficial na qual reforçou a confiança no Pedro. Uma tentativa em vão de amenizar a situação. O estrago já estava feito. A negativa do Boto sobre essa conversa irritou até mesmo membros da comunicação do Flamengo, que já haviam publicado nota oficial sobre uma informação de jornalista um dia antes. Muitos defenderam a ideia de que o melhor caminho era deixar o ambiente esfriar ao invés de novo pronunciamento oficial. O clima entre o dirigente e o departamento do clube pesou. Bom, e por fim, o caso já citado do Mickey Johnston, que nem virá, mas já também serviu para deixar o ambiente ainda mais turbulento. Cara, que absurdo, né, cara, o que tá acontecendo, né? O Boto veio para profissionalizar o departamento de futebol. E olha só a bagunça que tá virando, cara. Tá todo mundo descontente com o cara lá. Ele só vem fazendo coisas que não agradam. Falou do Pedro, desvalorizou o Pedro, conduziu mal a negociação do Gerson. Cara, tudo que ele faz parece que, sabe, não dá certo. Agora, esse Mickey Johnson aí, que ele tinha contratado, já tinha acertado com o cara ia viajar para o Brasil, vinha para assinar contrato e daí desistiu do cara na última hora, tá? Muita gente gostou, né? Porque o Mickey Johnson não é tão bom jogador assim, o cara fez 3 gols só em mais de 40 jogos. Mas depois eu explico aí, galera, vamos lá. Ufa! Zinho, você sabe como é que termina essa história? Por enquanto vai esperar começar campeonato, ver o desenrolar do campeonato, ver como o Flamengo desempenha, a busca pelos títulos, né? E aí os títulos acontecendo, passa o pano, vida que segue. Agora, esse início do Boto como o diretor executivo do clube, e aí é responsabilidade do BAP, porque foi uma escolha pessoal dele. Então não adianta agora ele também ficar reclamando, não. Ele entregou o futebol na mão do Boto. Toma aqui, você é o responsável pelo Ninho do Urubu, por toda a parte do futebol. Tanto é que vieram vários profissionais de fora, né? Foram mandados embora mais de 40 funcionários no Flamengo, né? Porque está se falando aí de troca aqui e ali, mais de 40 funcionários foram dispensados, né? Desde a chegada. Então, assim, tem um contrato, acho que o trabalho dele ainda não aconteceu. Inclusive a chegada dele, eu já não gostei quando ele não garantiu uma permanência do Felipe Luiz, que teve um início espetacular. Substituiu o Tite, né, ganha a Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro. Bem lembrado. O brasileiro bem, né?
leva o Flamengo a Libertadores com título, ganha o Campeonato Carioca, e o Boto disse que ainda ia analisar, ia ver, né? Não sei se isso já gerou um desgaste entre eles. As contratações, assim, o Jorginho veio a oportunidade de mercado, não veio sem custo, né? O custo é, claro, um salário alto, mas não teve investimento, o jogador estava livre no mercado, e o Juninho, né? Que eu estou me lembrando aqui assim. Então, ainda não desenvolveu um projeto, um trabalho, uma reformulação de alguma coisa, mas assim, isso também era de se entender, porque é um cara que está chegando ao Brasil, se acostumando ao mercado brasileiro, é um outro modelo de gestão e também de campeonato, muitos jogos, muitas competições. Então, o próprio profissional, esse é o risco de você trazer para ele ser o comandante num outro mercado que ele não estava acostumado a trabalhar. Então ele está entendendo, e num dos maiores, se não o maior, de turbulência, de pressão, de X9, né? Porque toda hora tem notícia que vaza aqui, vaza ali, vaza lá, ele está tentando bloquear isso, mas não consegue, difícil ali no Flamengo. Então, uma situação delicada. E o principal para mim é o caso do Pedro. Né, você abre mão de uma renovação com o Gabigol. O Flamengo não quis renovar. Né, o Gabigol sempre quis permanecer no início, né, e depois ele colocou muito em conta da diretoria passada, a não permanência dele. Por quê? Entendia que o Pedro era o cara ali para essa função, traria um jogador para compor o elenco, e aí o cara tem uma contusão e de repente parou, não joga mais. Vai ter uma reformulação, vai ser aproveitado mais a base. Até o Wallace Yan demorou de dar essa oportunidade. Foi muito uma opção que o Felipe Luiz bancou, porque conhecia. Então, assim, não é uma situação simples, tá? Um desgaste sim. Vamos ver onde termina isso. Eu acho que nesse início vai ficar aquele passando pano, porque as competições vão começar. Já tem Campeonato Brasileiro no final de semana. Sim, no sábado o Flamengo recebe o São Paulo na reabertura do campeonato, na retomada do Campeonato Brasileiro. Perguntar para o Zinho, que tem uma Claro. coisa. Ô Zinho, essa notícia aí que o Plihal leu aqui, né? A questão do BAP tá, entre aspas, não gostou da amizade que existe entre o Boto e o Felipe Luiz. Você não acha estranho isso? O presidente tem que gostar ou não de amizade? Você que já trabalhou como dirigente sabe que o dirigente normalmente é o que está lá no dia a dia conversando com o treinador, precisa saber o que o treinador está precisando, as necessidades. Talvez ele não quisesse que fosse tão estreita essa amizade. Sim, mas é o que está no dia a dia, que entra praticamente, não vou dizer todo dia, eu não sei como é o trabalho do Boto, mas é o cara que está conversando com o Felipe todos os dias, ou que está presente ao campo, como o próprio Zinho falou. Ele entregou as chaves do Ninho do Urubu pro Boto. Você não acha estranho, Zinho? Muito estranho, muito estranho. Quem tem o contato com a comissão técnica é o diretor de futebol. Agora, como ele tem esse contato, se é só... Porque o que acontece? Ele está ali com a comissão técnica, está com o Felipe Luiz, está nas viagens, está em todos os momentos, todos os processos, né? Tem os subordinados dele, supervisor, gerente de futebol, que vai fazendo toda a logística do clube e, claro, sob o comando dele. Agora, na hora de passar isso para a diretoria, né, para os dirigentes, é ele que vai lá para o escritório lá da Gávea, não sei onde está sendo, na minha época era assim, né, ia para a Gávea e tem as reuniões semanais para ele, né, passar tudo que ele está vivendo, tudo que ele está observando, e escutar também dos dirigentes, que tem aqueles caras que vai, por que ele fez isso, por que ele fez aquilo e tal. Então ele é o elo, ele está no meio disso daí. Eu não sei se nesse momento as cobranças do BAP ou da sua diretoria não está sentindo que o Boto transmite isso e cobra isso da comissão técnica, só se for nesse momento. Agora, de ser amigo, você tem que ter uma relação boa, porque você está no dia a dia com os atletas, com o treinador, você não precisa ser amigo íntimo, mas você tem que ter uma relação boa até para o trabalho ser desenvolvido. Isso não quer dizer que você não vai cobrar. Ô, Birner, não houve uma justificativa pública sobre a desistência, o recuo na negociação com
com o Michael Johnston, o ponta irlandês de 26 anos, que custaria perto de 35 milhões de reais ao Flamengo, um jogador que atuou na última temporada no West Bromwich, jogador veloz, tal, de recomposição, não é um super jogador, evidentemente não é, mas a gente suspeita mais do que isso, né? O nosso tempo de janela nos dá todo o direito de acreditar que foi pela repercussão muito negativa, especialmente em rede social, tal. Isso também parece bem pouco profissional, né? É bem pouco profissional. Me chama a atenção que parece que não há um ajuste de ideias do presidente do clube com o seu dirigente do futebol. Porque eu entendo que o BAP e o Flamengo tem se caracterizado, por isso inclusive consegue gerar muito dinheiro, tem uma mentalidade muito empresarial. E tem vários tipos de empresas. Uma das formas de você gerenciar uma empresa é tornando as relações entre seus funcionários geladas. Para que as decisões sejam tomadas com muita frieza, de um jeito muito quase calculista. No futebol isso não funciona. Futebol é um mercado diferente, o mercado dos jogadores é diferente do que se você for, por exemplo, na Bolsa de Valores ou numa empresa na Faria Lima, ou se você entrar numa empresa de jornalismo, cada mercado tem a sua característica. E no futebol, há necessidade de relações mais próximas. Futebol é um esporte muito humano, as questões são extremamente emocionais, porque você joga para milhares de pessoas, você é visto por milhões de pessoas, Caramba, viu, galera? Toda vez que entra aqui Melhores Momentos, eu tenho que mudar a tela, cara, senão... Já viu, né? Dá problema. recebe críticas desmedidas que você não recebe quando você tem problemas em outras empresas. Os seus problemas se tornam públicos, não são coisas internas resolvidas. Se um cara der um prejuízo enorme, por exemplo, numa empresa que tem uma ação de bolsa de valores, não vai aparecer ninguém protestando na porta da empresa, 50 mil pessoas xingando, o cara não pode deixar, o cara pode sair para jantar do mesmo jeito. Então, isso obviamente, nas dificuldades, as relações ficam mais estreitas. Isso é comum do futebol. A impressão que eu tenho, e é óbvio que eu estou à distância vendo, eu posso estar me equivocando, é que o BAP quer uma relação mais fria e direta. Não uma relação tão futebolística como a que o Boto tem. Eu não estou dizendo que o Boto não cometeu erros. Eu acho que uma coisa que chama atenção bastante em relação ao Boto, eu lembro da primeira entrevista dele, ele falava, você não fica vendo, eu não dou informações, eu não fico dando entrevistas, ele está constantemente no noticiário e falou... No Mundial mais do que nunca. Isso contradiz um pouco o que ele falou que faria na primeira entrevista dele, quando ele chega ao Flamengo, né? Agora, cabe ao Boto dar respaldo ao treinador, cabe ao Boto cobrar o treinador, porque o treinador tem chefe. Não é o presidente do clube que tem que cobrar o treinador, e não é porque o presidente do clube não tem autoridade para isso, é porque ele não tem o conhecimento de futebol para isso. Ele não é um gestor de futebol, que é uma coisa muito específica. Ele não está dentro do CT o tempo inteiro e nem tem que estar, porque os bons presidentes, eles aparecem de vez em quando e as aparições causam muito impacto, são estratégicas no momento exato. Então, ou o Flamengo acha uma sintonia fina nas relações do Boto, ele com algumas mudanças e o BAP com outras, ou eu acho que essa relação está fadada ao fracasso, a não ser que o Flamengo ganhe muitos campeonatos esse ano, conquiste o que quer, tudo quase que tem pela frente. Aí, obviamente, como disse o Zinho, as dores são substituídas por alegrias, o que parece errado passa a virar certo, porque se fosse, repito, uma empresa de finanças, o que diz certo ou errado é matemática, é o resultado. Aqui é o resultado do jogo, e no futebol dá para você fazer coisas erradas e ganhar, e dá para fazer coisas certas e perder também. Flamengo, nessa jogo. Volta ao Campeonato Brasileiro, né, Zé? Vai ter algumas dificuldades óbvias, né? Teve perdas sensíveis, além do Gerson, esse não volta mais. O Pulgar, com uma lesão no quinto metatarso do pé, deve ficar aproximadamente 60 dias, 2 meses ausente, pelo menos isso. Quer dizer, num setor vital de um time, 2 perdas muito significativas. E no meio disso tudo, essa turbulência da diretoria. Mas eu tô com um vovozinho lá, quando a gente sabe como funciona o futebol, né? Uma vitória, 2 vitórias, isso passa um pouquinho. Eu acho que o Felipe tem capacidade. Aí o De La Cruz me parece que já deu entrevista dizendo que quer voltar, quer mostrar que pode jogar. Agora ele vai aproveitar a oportunidade, né? Deve ser ali o Alan junto com o Everton, com o De La Cruz no meio, talvez, né? Para poder suprir a ausência aí do Cuéllar enquanto ficar fora. Tem o Everton, um menino que também é bom jogador, mas que oscila muito por ser jovem, e acho que isso é natural. Mas eu acho que o Flamengo continua forte.
continua forte. Isso é uma confusão, isso é talvez um problema extra-campo que é entre Boto e vamos dizer assim, a diretoria. Eu acho que o Felipe, pelo fato da... Mesmo com alguns jogadores, nesse momento, incomodados com o Boto? Sim, mas é por isso que eu falo, que aí eu falo do vestiário. Aí o Felipe tem como controlar, eu acho que pela forma de ser, esses jogadores, de identificar, eu acho que eles já sabem quem é, talvez já eles já devem até ter conversado com o Felipe em relação à postura. Esse vazamento, que a gente não sabe se foi por parte do Boto para o Mauro César, do interesse em se livrar do Pedro, lógico que deve ter deixado não tem a menor lógica o Pedro por 15 milhões. Não, mas aí assim, primeiro é ingenuidade, né? Ele mesmo provou do próprio veneno, que ele fala que não vai dar informação, e ao mesmo tempo fala com o jornalista. A gente não sabe se foi ele, né? Sim, mas alguém da direção, alguém influente na direção. Sim, inclusive o Mauro César, quando foi contestado, através da nota oficial, e aí acho que no direito dele, ele deveria ter feito o que fez, expôs as conversas, os prints das conversas. O Mauro foi muito bem. O Mauro está fazendo o trabalho dele. Sim. O Mauro tem que deixar muito claro. O Mauro está fazendo o trabalho dele. Quando eu falo que quem provou do próprio veneno foi o próprio Boto, né? Que não deveria ter conversado, ou quais os... Mas esse print era do Boto? Isso, a gente não tem a certeza que é do Boto. Sim, não, mas eu estou dizendo... Há indícios de. Há indícios de. Eu estou comentando sobre o que você está me passando. Eu confio em você. Da direção, alguém influente da direção. Então, eu confio em você, né? São 30 anos de amizade e sei da sua capacidade. Se você está me dizendo isso, eu estou só falando que pela ingenuidade dele, ele não deveria falar. Né? E aí depende, poderia falar com o Mauro, poderia falar com o Pedro, poderia falar com o João, poderia falar com o Francisco, sabendo de como funciona e do que ele mesmo reclamou no começo da apresentação dele, ele não deveria falar com ninguém. Com ninguém, mesmo que seja e aí, tudo bem e tal. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo com... Um minuto para acabar o programa. Com o Marcos Braz. Eu fui no jogo no Rio, Palmeiras, acho que era Palmeiras e Flamengo e tal. Eu entrei no elevador para subir, né, para a cabine. O Braz estava dentro do elevador. O Braz saiu. Aí eu achei estranho. Ele me cumprimentou, falou tudo bem e tal. Eu achei estranho pela atitude. E aí os caras que estavam ali falaram assim, eles não conversam aqui com ninguém. Sobe, não conversa com jornalista e tal. Eu falei, não, tudo bem. Não sei se depois a gente sabe que existe um contato, existe uma forma, mas da forma como chegou o Boto ao Flamengo, ele provou do próprio veneno. Zinho, muito obrigado pela companhia nessas últimas 2 horas. Agradeço a você, Vitor Birner, você, Zé Elias, e especialmente a você, fã do esporte. Muito bem, galera. Quem ficar até o final vai saber por que eu pauso os vídeos. Vou explicar aqui para vocês. Eu não gosto de fazer isso, mas sou obrigado a fazer. Então, fica aí no vídeo até o final que eu vou explicar, tá bom? Veja as decisões importantes que Felipe Luiz precisará tomar antes do próximo jogo do Flamengo, que é contra o São Paulo no próximo sábado, às 16h30, horário de Brasília. Crise? Será que estamos em crise? Bem, essa daqui é uma matéria que saiu agora, né, do GE, e eu vou trazer aqui o que está escrito aqui, né, galera? Eles que estão falando, eles que apuraram. Uma das missões do técnico é blindar o elenco da crise que ronda o departamento de futebol. A pressão de correntes políticas e a insatisfação da torcida por causa do acerto com o atacante irlandês Mickey Johnson gerou críticas ao trabalho do diretor José Boto. O português voltou atrás da decisão após interferência do presidente BAP e isso agitou os bastidores do Flamengo. E não foi só isso não, né? Tem um assunto do Pedro também que a gente já vai chegar lá. Os questionamentos sobre o trabalho surgiram poucos dias depois de uma polêmica envolvendo o atacante Pedro. E este é o outro assunto urgente para Felipe Luiz resolver. Pedro, a informação de que o clube estaria disposto a negociar o camisa 9 gerou tensão e abalou a relação do jogador com o departamento de futebol. O GE apurou que todas as partes estão insatisfeitas com o quadro atual. O atacante quer jogar mais, o técnico Felipe Luiz prefere outro tipo de centroavante em seu estilo de jogo e o diretor de futebol José Boto deseja buscar outro centroavante no mercado. Felipe Luiz ficou desconfortável com a situação e confidenciou que as pessoas próximas que Pedro está nos seus planos e que ele quer recuperar o atacante. O atacante que voltou recentemente de uma grave lesão após ficar 7 meses parado.
Agora o técnico terá que resolver este problema e buscar as soluções para encaixar o centroavante no modelo de jogo do Flamengo. Será que o camisa 9 será titular contra o São Paulo? O treinador terá mais 4 dias de treinos para decidir isso. Bem, galera, é bem complexo, né, cara? O José Botto, ele quando chegou prometendo que não vazaria, né, informações de dentro para fora, que não entraria pessoas estranhas no CT, que lá só ficariam quem trabalha lá, só o pessoal do futebol. Só que daí, cara, parece que ele se perdeu, né? Ele começou a dar entrevistas, ele começou a falar que eu gosto do atacante Vlahovic, né? Eu gosto de treinador tal, do modelo tal. Começou a falar umas coisas desse tipo. Vazou não. O Mauro César teve que expor a conversa que teve com o José Botto, porque, segundo informações, seria conversa com o José Botto, né? Quem falou isso foi o Renato Maurício Prado. Até trouxe aqui no canal, né? E essa informação aí de que ele não estaria contente com o Pedro, que queria vender o jogador por 15 milhões de euros, cara, revoltou o BAP, o presidente do Flamengo, o BAP. Então, a coisa pro lado do Botto não tá boa não, viu? Não tá boa não. Tá fervendo. Os jogadores lá, alguns não estão olhando na cara do Botto, estão descontentes com ele, diz que a forma de trabalhar eles não gostam, né? Cara, é complicado, né, velho? A gente fez um bom Mundial, saímos para o Bayern de Munique, entendo que o Flamengo foi bem até certo ponto. Fomos para o Mundial líder do Brasileirão, classificado na Libertadores, classificado na Copa do Brasil. E daí o Botto começa a fazer esse monte de coisa, cara, e gera essa pressão desnecessária, né, nos jogadores, essa turbulência boba, né, cara? A gente não precisa disso. Pra que isso agora, né? Pra que isso? O Flamengo só perde pra ele mesmo, ó, faz muito tempo. E agora sim, deixa eu explicar aqui por que eu pauso os vídeos, cara. Porque eu gosto, porque eu acho bonito, porque eu quero? Não, galera. É o seguinte, a partir do dia 15 de julho, o YouTube vai mudar a forma de monetizar os canais, tá? E o nosso canal será afetado diretamente, porque é canal de React. Canal de React é o seguinte, já vou preparando vocês, tá? Porque muitos gostam de mim, muitos gostam dos cortes e do meu trabalho e também do que eu falo aqui, outros não gostam e tá tudo certo. Então assim, a partir do dia 15, eu vou ter que pausar os vídeos e comentar. Eu vou ter que interagir com o assunto. Eu não vou poder ficar estático, parado aqui 15 minutos, deixando o vídeo rodar sem falar nada. Porque senão eu vou perder a monetização. E se eu perder a monetização, eu não ganho nada, porque eu não tenho patrocinador, tá? Então eu vou ter que interagir com o vídeo, com vocês, vou perguntar, vocês vão comentar, e vai ter que ser assim, cara. E não é só comigo, é com todo mundo. Todo canal de React que postar sem comentar nada, perderá a monetização a partir do dia 15 de julho, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. E... tá. Por que eu pauso o vídeo? Deixa eu explicar. Na hora que eu pauso o vídeo, é o momento que eu interrompo o assunto. E daí ali entra um comercial, para quem não paga o YouTube Premium. Se você paga o YouTube Premium, você vai ver que eu pausei 2 segundos. Aí já volta, né? Se você não paga, você não vai perceber nada, porque daí, na hora que eu pauso, entra comercial. Um comercial, ou 2. O YouTube que escolhe se ele põe 1 ou 2, tá? Não sou eu. Daí, na hora que acaba o comercial e volta o vídeo, volta de onde eu pausei. Você não perde a fala, você não perde nada. Por isso que eu tenho que pausar. Só por isso, é simples, é básico, né? Não custa nada explicar para vocês, meus amigos. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, saudações rubro-negras. Fui!